Olá, voltamos com o terceiro bloco do programa A Cidade. Hoje recebendo aqui Ricardo Lengruber. Ricardo, o papo hoje está quente. Acelerado, né, Denis? Acelerado. Nós estamos falando aqui sobre política nacional, falamos do primeiro bloco, agora no segundo bloco nós falamos sobre a reforma da educação, da Previdência rapidamente. E você terminou falando, dando o seu raciocínio sobre a falta de verba para gerir. Você já tinha falado do corte na reforma da educação a nível nacional, e você acabou dizendo aqui também que questão de mais de 20 mil alunos na rede pública, 130 instituições de ensino, e a questão da verba é um outro problema no município. Observe bem, de todas as secretarias que há no governo municipal, educação e saúde são aquelas que têm juntas praticamente 50% do orçamento, dependendo do ano, até um pouco mais, um pouco menos. Além disso, o governo municipal ele precisa investir pelo menos 25% das suas receitas em educação. Pelo que eu andei lendo nos jornais nas últimas semanas sobre o orçamento, parece que ainda não chegou a 20%, mas até o final do ano é possível fazer balancear isso aí. Equalizar essas contas, isso é natural que aconteça. Quando eu me refiro à falta de recursos, é que na verdade falta a quantidade suficiente, porque afinal de contas nós temos um grupo de praticamente 3 mil trabalhadores e trabalhadoras, professores, professoras e profissionais de apoio, pessoas que recebem um salário muito baixo na média. Então seria preciso fazer um aumento salarial para que essas pessoas tivessem condições de ter um mínimo de dignidade de vida e se dedicarem à profissão na área de educação com um pouco mais de conforto, digamos assim, um pouco mais de tranquilidade. Nisso aí entra o plano de carreira? Não? Exatamente. O estudo do plano de carreira, a discussão a respeito disso, que é uma pauta há décadas do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que é o SEP, que, aliás, nos últimos 4 anos, não teve porta de entrada, não teve acesso com o governo municipal. Houve uma queda de braço séria e o SEP ficou ali deixado meio que de escanteio, sem conseguir colocar as suas pautas. Permaneceu na luta, permaneceu no enfrentamento da questão, mas houve aí um parênteses que certamente foram 4 anos perdidos com relação a isso. Nós estamos aí há 6 meses de um governo que está começando a administração do município. Nós ainda não vimos nenhuma mudança substancial, é a primeira etapa do primeiro ano, né? Mas é importante que a gente enxergue diante disso uma mudança de direção, ou seja, nós estamos caminhando nessa direção, agora nós mudamos o foco e vamos caminhando para essa direção. Isso eu ainda não consegui enxergar, não há um apontamento nessa direção. Aliado a tudo isso, as dificuldades orçamentárias, eu presumo que a gente não vai ter um ano com muita facilidade aí pelos próximos 6 meses. Né? E eu não sei se eu estou exagerando em dizer que nos próximos 4 anos não vão ser muito diferentes. Só para você ter uma ideia, Denis, do orçamento previsto para 2017, os 6 primeiros meses do ano arrecadaram apenas 39,40%. Significa dizer o seguinte, os 6 primeiros meses são os meses em que há maior arrecadação, por causa do IPTU, do IPVA, por exemplo, que é o repasse do governo estadual, e outros tributos que são mais, digamos assim, gordos no início do ano. Aqueles ligados, por exemplo, ao Natal, eles vão para o ano seguinte, assim por diante. Então, a expectativa de arrecadação, me parece, não é tão positiva assim. Então, se nós temos dificuldades hoje, parece que essas dificuldades vão aumentar, se seguir. Exatamente. Isso é um efeito cascata, né? Isso vem do governo federal, vem do governo estadual. E mais, né, Denner? Só para o telespectador acompanhar o raciocínio também, quando a nossa Constituição foi promulgada lá em 1988, 30 anos atrás praticamente, havia um equilíbrio entre a arrecadação do município, do estado e da União, e um equilíbrio das despesas também, aquilo que competia a estados, a municípios e aquilo que competia ao governo federal. Hoje nós temos uma inversão total e desproporcional. O governo federal arrecada muito e tem poucas responsabilidades. O governo municipal arrecada pouco. Friburgo arrecada exponencialmente menos do que arrecadava 30 anos atrás.
E ele tem muito mais responsabilidades do que ele tem hoje. Quantas escolas havia públicas, municipais em Nova Friburgo há 30 anos e com arrecadação maior? Quantas há hoje? São muito mais e com uma arrecadação muito menor. Ou seja, o cobertor tem diminuído, né? E a família tem crescido. Quer dizer, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Diante desse problema na educação, Por isso que é tão importante, me desculpa te interromper, Claro, por isso que é tão importante inovação na gestão. Por isso que é tão importante, porque administrar com dinheiro sobrando é fácil. Exatamente. É fazer algumas escolhas. Agora, nesse momento, é importante que a gente tenha inovação, criatividade, coragem, ousadia. São atributos importantes nesse momento. Para isso, a gente precisa de apontamentos. Sem dúvida. Falando da educação, um outro dia eu tive a oportunidade de conversar com o coronel do 11º Batalhão, comandante agora o Castelano, e a gente estava falando sobre o aumento de apreensões de drogas aqui em Nova Friburgo, um número absurdo, um número alarmante, e eu fiz uma pergunta para ele, falei, coronel, eu já tinha perguntado isso para o coronel Espanha na época, falei, coronel, esse aumento que a gente vê na apreensão de droga é o quê? Mais trabalho da polícia ou realmente mais droga na rua? Porque aqui em Nova Friburgo a gente tem que ficar muito feliz do batalhão que nós temos, que é um excelente batalhão dentro do cenário da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Isso está diretamente ligado aos jovens que não estão na escola, não estão no trabalho, não estão em curso, não estão em nada. Então isso leva à alienação, que leva à questão de drogas e questão de o que a gente está vendo na Praça Getúlio Vargas, por exemplo, hoje, WhatsApp, Facebook, brigas gigantescas com 100, 50 jovens envolvidos em brigas e drogas. E isso tudo, esse plano de educação, ele tinha que caminhar junto com o plano de segurança pública hoje em dia, porque tem o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje a intervenção militar lá, não se chama de intervenção, mas é um apoio, né? Você preferiu chamar como apoio militar, tanto do Exército quanto Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e a situação é caótica. Eu acho que, na verdade, está ocorrendo uma intervenção, né? Embora ela seja chamada de apoio, de ajuda, né? Oficialmente falando. Intervenção porque, naturalmente, junto com as Forças Armadas, vem uma pauta econômica e política que em outras situações o Estado talvez não aderisse, né? Então é mais ou menos como pegar aquele paciente que está completamente fragilizado e oferecer alguma coisa, ele tem que dar tudo em troca e ele acaba dando tudo sim porque ele precisa, praticamente é o que está acontecendo com o Estado. Agora, sobre política de segurança pública, política de educação, é preciso a gente entender, sabe, Denis, que infelizmente o nosso país, o Estado do Rio, fez opções equivocadas com relação a política contra drogas. Porque não adianta simplesmente apreender drogas e prender pessoas, apreender drogas e apreender pessoas. Não é? Como você bem disse, basta a gente abrir o jornal, ligar a televisão e a gente encontra aumento, cada vez mais quantidade, mais pessoas e mais trabalho da polícia. É verdade, Nova Friburgo tem, no cenário estadual, uma situação ainda confortável. Muito boa. Petrópolis está em primeiro lugar, Teresópolis em segundo, Nova Friburgo em terceiro, pelos dados do jornal O Globo do último final de semana. Mas a situação é muito preocupante. Quem conhece a cidade de Nova Friburgo sabe que nós temos localidades aqui, localidades inclusive que estão equipadas como escolas públicas municipais, cujas diretoras, diretores, professores enfrentam todos os dias jovens, cada vez mais crianças envolvidas no tráfico e no consumo de drogas. Nós temos circulando na cidade a maconha, a cocaína, o crack e outras drogas, sem falar, naturalmente, nas armas, nos crimes, nos delitos que envolvem especialmente traficantes e também a garotada, menores, que estão aí sendo aliciados pelo tráfico de droga. Então não há dúvida, política pública, ela precisa ser política de integração. Não há política de polícia e política de professor.
professores, policiais, forças de segurança precisam agir de maneira articulada e de maneira inteligente. Quando nós falávamos agora há pouco que a gente precisa de criatividade na administração, é porque política é isso, política é fazer escolhas, não é? Política não é simplesmente pertencer a um partido político e concorrer a uma eleição, ter um padrinho político e conseguir um determinado conjunto de votos, fazer alianças e organizar um grupo de secretarias, um grupo de ministérios. Isso é a operação da política, isso é a parte mais fácil da política. O difícil e o desafiador da política é a política como escolha, é a política como orientação, ou seja, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei que sociedade nós estamos construindo coletivamente e quais são os mecanismos que a gente vai utilizar, as ferramentas, ao longo do tempo para alcançar aquilo. Você tocou num ponto aqui que eu sempre falei isso em conversas e já toquei esse assunto também algumas vezes aqui no programa, que eu acho que isso é uma falha que vem na Constituição brasileira, é uma falha, na minha opinião, absurda. No Brasil, o que você vê é todo mundo brigando ou por classes ou por questões individuais. Não existe aqui um raciocínio sobre sociedade. Não existe. Eu nunca ouvi ninguém falar que está querendo tal coisa ou brigando por tal motivo a respeito de qual é o direito que a sociedade tem. O direito que mas eu tenho direito a botar minha casa mais para a beira da rua, o outro tem direito a botar o quintal para não sei da onde, o cara tem direito a colocar o carro onde não devia, construir uma casa porque ele já fez a casa no terreno que não podia, agora não pode mais tirar ele dali. Então, os países do primeiro mundo não é assim, é ao contrário. Peraí, isso aí vai afetar a sociedade? Isso vai causar algum dano à sociedade? Então isso aqui não pode. Então, o direito da sociedade, ele sempre prevalece pelo direito do indivíduo. E aqui nós não temos isso. Aqui é uma coisa muito individual, o que gera muito conflito, na minha colocação. Na verdade, sabe, Denis, eu tenho alguma dificuldade em simplesmente elogiar outros países, não que você esteja fazendo isso, e malhar, né, a nossa sociedade. Porque, infelizmente, nós tivemos um processo de colonização, não é, que explorava as pessoas até a sua última gota de sangue. O Brasil, de 500 anos de história, nós tivemos praticamente 400 mergulhados em escravidão legalizada. E que depois de encerrado o processo, o período da escravidão com a abolição em 1888, nós temos nesse país ainda relações de trabalho análogas à escravidão, como diz a legislação atual, até hoje. Então, nesse cenário, é razoável que as pessoas procurem se acotovelar para defender naquela história, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Infelizmente, em função das desigualdades sociais, em função da extrema pobreza, porque passa a maior parte da população, em função da relação que a gente tem com o Estado, porque aí não tem a ver com essa história de que é o pobre que é mais corrupto ou menos corrupto, porque infelizmente os grandes ladrões dessa nação ocuparam cargos imensos aí, se locupletando do dinheiro público, por exemplo. A gente está vendo aí um monte de delação premiada falando exatamente sobre isso, né? É exatamente o que você falou, é a confusão entre o público e o privado. Uma sociedade que deseja avançar, ela precisa pensar em termos de coletividade. Ela precisa pensar na rua como pública, na praça como pública, na escola como pública, no hospital como público, na televisão como pública. Tudo como público. Ou seja, como equipamentos e como instrumentos para a dignidade da vida da coletividade. Agora, para que haja dignidade para a coletividade, é preciso que às vezes o indivíduo recue. É preciso que às vezes ele tenha um pouquinho menos. E infelizmente, eu concordo com você, não é isso que a gente enxerga. Pois é. A gente vai para o intervalinho, a gente volta já já com o quarto bloco do nosso programa.